Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai explicar para vocês a diferença entre o título do artigo e o título SEO. E por que isso é importante? Porque segundo o relatório global da SEMrush sobre o estado de marketing de conteúdo em 2020, posts com títulos maiores eles têm um desempenho muito melhor. E o que são esses títulos maiores, né? Quando a gente está falando de títulos maiores, a gente está falando em títulos que tenham mais ou menos aí 14 palavras. E o que é esse resultado tão superior, né? De uma maneira geral, esses posts que têm títulos maiores, comparado com os outros, eles acabam tendo 2 vezes mais tráfego, 2 vezes maior compartilhamento aí sociais e 5 vezes mais geração de backlinks. Se você quiser ver o estudo completo, também vou deixar o link aí nos comentários. E se você não quer ler o estudo completo, né? Você quer só os highlights, os principais pontos e destaques, também fiz um vídeo, também vou deixar aí nos comentários o link para vocês assistirem. Então vamos lá, vamos ver na prática como isso funciona, né? Eu entrei no meu blog, peguei um post ao caso aqui pra gente entender. Efetivamente é um post de vídeo, então a gente acaba vendo o vídeo antes, né? Que seria como se fosse o thumbnail. Mas dependendo do seu tema, você vai conseguir ver o title aí, o título do seu artigo, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo aí do thumbnail. Aqui no caso, o título desse artigo é os 7 melhores plugins de cachê para WordPress com o veredito final. Esse é o título do artigo, do post, ok? Não confundir com o meta title ou o título SEO. Como você consegue ver o título SEO? De uma maneira geral, se você passar o mouse aqui em cima, você consegue ver. Só que repara que ele está cortando ali um pouquinho, né? Talvez você fale, é igual, né? Mas não necessariamente é igual. Vamos mostrar algumas maneiras que você pode ver isso. Além de você poder entrar no painel administrativo do WordPress e ver, mas a gente já faz daqui a pouquinho, ok? Então, primeiro ponto, você pode clicar aqui em exibir código-fonte da página. Eu vou aumentar um pouco aqui para a gente conseguir visualizar melhor. E sempre o title SEO é efetivamente o que você encontra entre title. Então, repara que abriu o title aqui e fechou o title no HTML. Essa parte aqui é efetivamente a parte que vai aparecer no Google, ou seja, é o title SEO ou o que a gente chama de meta title, tá? E repara que ele é muito parecido com o título do artigo, mas ele não é igual. Por que ele não é igual? Porque você tem um travessão, agência SEO Marketing, ou seja, na verdade o meta title nesse caso é uma regra do título do artigo, do post, mais o nome do site. E aí outra maneira de ver, que eu acho inclusive mais eficiente, porque você consegue visualizar efetivamente como está esse título na SERP, é você entrar no Google, tá? E aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai colocar o URL do post, só que você vai digitar antes site 2 pontos, tá? Por quê? É um operador booleano que ele vai trazer todas as pesquisas só para esse URL aqui. E aí você consegue visualizar. Eu estou vendo desktop, mas mobile fica um pouco diferente. Aqui no caso, ó, eu consigo visualizar que ele está indo até os 7 melhores plugins de cachê para WordPress com, e ele não está me trazendo o veredito final, que talvez seja uma informação importante, ok? Aí vamos entrar aqui no WordPress, vamos voltar para cá, ó. Deixa eu diminuir o zoom aqui, né? Não precisa ser zoom tão grande. E eu vou entrar aqui no modo de edição desse post. Assim que eu entrar, olha só que interessante, logo no começo vai aparecer aqui o título do artigo, tá? E é super bacana isso, porque imagina que você quer melhorar e aumentar o título do artigo. Esse daqui até tá relativamente bom, mas vamos supor, né, só para pegar esse exemplo que eu queira melhorar. Então, ó, os 7 melhores plugins de cachê para WordPress com veredito final para aumentar a performance e velocidade do seu site e bombar seu SEO, ok? Então eu criei um título enorme, com certeza com mais palavras aí do que eu deveria usar como meta title, mas aqui é o título do artigo, né, pra gente poder ver esse exemplo. E aí o que vai acontecer, eu vou descer pra gente poder ver o Yoast. O Yoast é o plugin no WordPress que você consegue visualizar e editar o meta title. Deixa eu fechar aqui para conseguir visualizar melhor, né? O ponto importante é que a visualização você pode visualizar no dispositivo móvel ou aqui, ó, para computadores, desktop. Então é muito importante quando você edite e personalize isso, você visualize nos dois, tá? E aí como você faz para editar? Você clica aqui, ó, em editar amostra ou em cima e ele vai trazer efetivamente as informações aqui embaixo. Olha que interessante, quando eu coloco aqui, ele está me falando que ele vai trazer o título, aí mais o número de páginas, se você tiver paginação no post, mais o título do site. Então repara que aqui ele está trazendo aquele título enorme que a gente colocou lá em cima, só que vai cortar com certeza, ele mostra que vai cortar. A gente pode até ver aqui no mobile, se você for ver, ó, como no mobile cabe mais, então olha o tamanho da meta title que cabe aqui, é super interessante isso. Por isso que é importante fazer um título que ele corte talvez no desktop e tal, mas fique bom no desktop e efetivamente quando você vê a mobile você também tenha todas as informações para chamar mais atenção, tá? Mas vamos entrar aqui
no desktop, que a gente está vendo no desktop para facilitar agora. Então imagina que eu quero colocar aqui o novo título, e eu sei que não vai caber aquele título gigantesco lá. O que eu faço? Eu personalizo. Inclusive é uma coisa que eu deveria fazer sempre aqui nos posts, tá? Então eu vou colocar o título original, os 7 melhores plugins de cachê para o WordPress com veredito final. Repara que ele mostra que efetivamente está cortando. Então o certo é que eu entre aqui, ó, vou tirar o osso, vou deixar só 7, né? Melhores plugins de cachê para WordPress com veredito final. E aí eu vou colocar aqui a parte da agência, ó, agência SEO Martin, que ele tá me dando vermelho porque ele tá falando que tá cortando aqui no desktop, não tem a quantidade adequada de palavras, né? Na verdade, de pixels aqui. Mas se eu for ver no dispositivo móvel, eu vou ver que ele cabe tudinho aqui. Então, para o dispositivo móvel, ele tá super interessante, ao mesmo tempo que para computadores você está passando todas as informações que são importantes. Inclusive, uma que eu considero muito importante, que é ter o veredito final, né? Porque toda vez a gente vê esses posts, o pessoal fica em cima do muro, fala dos plugins, é tudo legal, tudo bonitinho, mas ninguém fala qual que é o melhor. Nesse caso aqui a gente está falando isso, então esse é um diferencial desse post. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar atualizar e a gente vai ver como ficou isso no post. Então eu vou clicar agora aqui em ver post, ó. Então repara que o título que ele está aqui embaixo, ó, olha como ficou maior, olha a quantidade de palavras que tem aqui, né? E aí você vai falar assim para mim, pô, mas peraí, mas isso está sendo exibido no Google? Então o primeiro ponto é ver o código de fonte. Então a gente viu que aqui o title, olha que interessante, ele está diferente, né? Ele está editado como coloquei, lembra que eu tirei o ou, etc. aqui. Então assim, a gente conseguiu editar o meta title. O meta title está efetivamente diferente aqui do título do artigo. E talvez o que vai acontecer é que você vai lá no Google e vai falar, olha, mas aqui no Google não atualizou, né? E aí é muito importante lembrar que essa atualização não é feita de imediata, dependendo da autoridade do seu site, isso pode demorar um pouco mais, um pouco menos, né? E se você tiver muita pressa, uma coisa que você pode fazer é inspecionar e enviar o URL para o Google. Se você não souber como fazer isso, eu vou colocar aqui o link na descrição do vídeo. Mas resumindo, o que a gente conseguiu fazer é criar um meta title que ele coubesse aqui no espaço determinado e vai ter uma exibição muito boa no Google, ao mesmo tempo que a gente criou aqui um título do artigo ligeiramente diferente, só que com mais palavras, né, um pouco mais de apelo aí para o usuário, que normalmente vai dar um resultado melhor pra gente. É isso aí, gente, espero ter ajudado e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.